Boa noite. Você vai ver nesta edição como ficaram as lideranças de partido após o período para a troca de siglas. Líder do Partido Progressista, PP, Paulo Pontual. Em grande expediente, Márcio Patucci presta homenagem ao Sinduscom. Tem protagonizado a transformação econômica e social da nossa cidade de forma brilhante. Entidades se reúnem para debater implementação do Conselho das Cidades. Sobretudo, a comunidade ganha. Por quê? Porque ela vai participar das decisões sobre o que deve ser edificado, onde deve ser edificado, onde é que tem que localizar comércio, onde tem que localizar indústria, onde tem que localizar residência, enfim. Aristeu Dalalana propõe colocação de brinquedos adaptados em praças municipais. Aristeu Dalalana destacou que o projeto de lei seria um estímulo à integração de crianças com deficiência. Em Passo Fundo, 8 vereadores mudaram de sigla durante o período permitido pela Justiça Eleitoral. Por isso, Ana Paula Koenemann atualiza agora as informações sobre quem assumiu a liderança das 11 bancadas que compõem o Legislativo. O líder tem o papel de representar o partido na relação com a mesa diretora e defender as ideologias políticas de suas siglas ou coligações. Nas reuniões ordinárias da Câmara Municipal, ele tem um espaço de 3 minutos para comunicação e outros 5 para tratar de assuntos urgentes. Ele também pode requerer o adiamento da discussão de matérias. Vamos saber quem são os líderes definidos pelos vereadores. Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, João Pedro Nunes. Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Márcio Tassi. Líder do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Márcio Patucci. Líder do Partido dos Trabalhadores, PT, Isamar Oliveira. Líder do Partido Progressista, PP, Paulo Pontual. Líder do Partido Popular Socialista, PPS, Hernani Leimer. Líder do Democratas, DEM, Patrick Cavalcante. Líder do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Wilson Liu. Líder do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Cláudia Furlaneto. Líder do Partido da República, PR, Eduardo Pelicioli. E o líder do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Marcos da Silva. E o espaço do primeiro grande expediente da semana foi ocupado pelo vereador Márcio Patucci. O presidente da casa prestou uma homenagem ao Sinduscom, que comemora 30 anos de história. Na tribuna, o parlamentar resgatou a história do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário, fundado na década de 80. A iniciativa foi do empresário Eduardo Mateve, que, junto com um sindicalista, percebeu a necessidade de fortalecer as relações entre empregado e empregador. Naquela época, Passo Fundo pertencia a Porto Alegre. Então você imagina a loucura que era você com o empresário aqui e os trabalhadores ter que ir a Porto Alegre para eles negociar lá em Porto Alegre o que era bom para nós, entende? E praticamente com poder de decisão, ou seja, quem decidia era eles. Tá? O que nós queríamos? Tanto os trabalhadores como nós queríamos a nossa independência. Os nossos problemas tínhamos que ser resolvidos conosco aqui, o que ocorre até hoje, olho no olho, entendeu? E você poder ver momentos difíceis que nós tivemos, momentos difíceis que os trabalhadores tiveram ao longo desses anos e que nós soubemos superá-los, uma hora nós cedendo e outra hora eles cedendo. O Sinduscom, que completou 30 anos ainda no finalzinho do mês de março, início do mês de abril, obviamente que é uma entidade que tem protagonizado a transformação econômica e social da nossa cidade de forma brilhante, né? Quando seus idealizadores, em especial Eduardo Mateve, há exatos 30 anos resolveram, num conjunto de esforços com outras entidades e outras lideranças, formar esse sindicato, de certa forma contribuindo então para que Passo Fundo tivesse um dos grandes sindicatos da construção civil do nosso país. É exemplo no estado do Rio Grande do Sul, é exemplo para cidades da região norte,
aqui de Passo Fundo, e o Sinduscon tem contribuído de forma muito positiva, não apenas na inovação do mercado imobiliário, mas também no protagonismo que faz com os poderes públicos, na discussão de temas que são relevantes para o crescimento econômico de Passo Fundo. Passo Fundo tem que agradecer e tem que se orgulhar de ter uma entidade forte, uma entidade unida, uma entidade que ajuda a pensar a nossa cidade e, sobretudo, empregando trabalhadores e proporcionando uma justiça social equilibrada e de confiança. Uma das importantes ações do Sinduscon foi a organização da Construmóveis, que hoje é um dos tradicionais eventos de nossa cidade. A mostra é um espaço ideal para a exposição de produtos e a concretização de novas parcerias. É um palco para você expor todos os nossos produtos e oportunizar que as pessoas tenham também, naquele instante, naquele momento, naquele espaço do tempo, as pessoas possam adquirir imóveis, bens, enfim, com uma condição melhor e que os nossos empresários, por sua vez, consigam mostrar o que estão fazendo, a sua capacidade de produção. Atualmente, o sindicato se consolida como uma das mais importantes entidades do norte do estado. São 105 associados em 29 municípios. É uma maneira da gente se manter unidos, enfrentar as dificuldades que sempre acabam acontecendo, quer sejam elas do aspecto econômico pelo qual o país atravessa, como atualmente, ou assuntos referentes à parte técnica, à formação profissional, à melhora da qualidade dos nossos empreendimentos. Junto com isso, nós estamos desenvolvendo nossa nova sede, que vai ser um prédio de mais de 4.000 metros quadrados de área construída e que terá espaços para empreendedorismo, para salas de formação profissional e a nossa sede efetiva. Para marcar os 30 anos de história, o presidente Márcio Patucci homenageou a diretoria e os colaboradores com uma placa de honra ao mérito. Com certeza vai ser um quadro que vai constar junto com as nossas melhores homenagens que temos lá no Sinduscon. A Câmara tem esse papel, ou seja, reconhecer que entidades fortes, entidades atuantes possam ser reconhecidas por essa casa e com méritos e com dedicação. Assim o fizemos com outras entidades e hoje, então fizemos essa representação ao Sinduscon de Passo Fundo. E agora nós vamos para um intervalo e retornamos com outras informações do Legislativo Municipal. Oi, Giba, tem mamão maduro? Claro, dona Denise. Aqui no Gilberto Hortifruti, as frutas estão sempre maduras. Gilberto Hortifruti? Tá chique, hein, Giba? E a senhora está falando com o diretor. Formalize o seu negócio e seja um empreendedor individual. Pagando um pouquinho por mês, você tem direito aos benefícios da Previdência Social, como auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Cuide da sua saúde e proteja o seu futuro. Acesse o Portal do Empreendedor. Brasil, um país de todos. Nesta noite você assiste ao Simpasso na TV e o debate sobre a database dos servidores públicos. Esta parceria com o sindicato vai ao ar logo após a sessão plenária. Em anos anteriores houve ganho real. E esse ganho real é que quando nós não tínhamos uma folha no município com comprometimento. Hoje nós temos uma folha que vai além do permitido. Então, nesses anos nós tínhamos margem para se buscar acima dos índices inflacionários. Nós buscávamos, e fizemos isso, então criou-se nós criava a expectativa porque nós sabia que nós poderíamos legalmente atingir esses índices. Representantes da UPF, IBAMA, IBGE, Agenda 21, GESP e conselhos municipais se reuniram para discutir a implementação do Conselho das Cidades.
O encontro foi organizado pelo gabinete da vereadora Cláudia Furlaneto. Arquivado em 2012, o projeto que prevê a criação do Conselho é uma reivindicação antiga. A vereadora Cláudia Furlaneto frisa que, mais uma vez, entidades e poder público se mobilizam para retomar a pauta. Essa discussão do Conselho das Cidades, ela vem já há muito tempo, desde a fundação da implementação do Ministério das Cidades, onde esse conselho, então, ele vai articular diversas políticas, né, habitacionais, enfim, ocupação de espaços. E o que nós viemos, e eu participei da elaboração, da minuta da elaboração aí, 6 anos já, né, a gente veio trabalhando com diversas entidades aqui em Passo Fundo, e agora, enquanto legisladora, quando assumi em 2013, uma das primeiras ações foi a solicitação da implementação do desarquivamento do projeto e a implementação do Conselho. Mas como era uma indicação para o Executivo, ele teria que nos encaminhar o projeto para votar. E isso não aconteceu. Conforme a parlamentar, o Conselho funciona como um órgão regulador de diversas políticas públicas, principalmente aquelas ligadas a questões habitacionais. A comunidade precisa saber que existem políticas públicas de habitação, de moradia, de ocupação de espaços, enfim, e que nós precisamos implementar esse conselho como forma de controle social, né, onde as pessoas da comunidade, as entidades vão acompanhar o município, o executivo, de que forma implementar essas políticas. O que é melhor para a cidade? Hoje nós temos o Conselho do Desenvolvimento e que o CMDI, que é um conselho que a gente não compreende, que contempla toda a população, as entidades, a participação popular. E o Conselho da Cidade não, o Conselho da Cidade vai ser um órgão regulador dessas políticas. Então, esta é a importância da implementação desse conselho. A professora da UPF, Rosa Maria Locatelli, destaca que o conselho também é uma exigência legal. Para ela, a proposta é pensar e planejar o território da cidade. Além de ser uma exigência legal, do ponto de vista assim, da política e do controle social, tanto em nível federal e estadual, então a proposta da formação do Conselho das Cidades é uma proposta para trazer esse conselho para pensar a cidade como um todo, tanto a organização do território como a organização das questões de estrutura da cidade mesmo. Então, ele é um comitê assim, tremendamente importante, porque ele permite a participação de muitas instituições para pensar um futuro da cidade, um futuro assim, com desenvolvimento sustentável, com uma justiça social, com a possibilidade de que a cidade e o município, né, considerando todo o seu território, possam realmente estar a serviço das pessoas, a serviço dos seus moradores e de forma que todos tenham a sua possibilidade de se beneficiar com essa grande questão que é o favorecimento que traz uma cidade, né, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano e não só para a questão de desenvolvimento econômico. De acordo com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, a população será a maior beneficiada, já que poderá participar de decisões importantes do município. Sobretudo a comunidade ganha. Por quê? Porque ela vai participar das decisões sobre o que deve ser edificado, onde deve ser edificado, onde é que tem que localizar comércio, onde tem que localizar indústria, onde tem que localizar residência, enfim. Decidir, portanto, sobre a organização da cidade, o que fazer com as áreas verdes, com áreas de lazer, onde vai edificar as escolas, os hospitais, os postos de saúde. Então, portanto, dialoga com o cotidiano da vida das pessoas. Pensar um conselho da cidade é pensar a cidade decidindo sobre ela mesma, ou seja, as pessoas que moram na cidade decidindo sobre aquilo que é a vida delas mesmas nesse lugar. E o vereador Aristeu Dalalana quer facilitar o lazer de crianças com deficiência. A intenção é instalar brinquedos adaptados em praças do município. Aristeu Dalalana destacou que o projeto de lei seria um estímulo à integração de crianças com deficiência. Para ele, a instalação dos brinquedos adaptados vai proporcionar lazer e segurança às crianças e aos pais. Esse era um projeto que a gente fez para beneficiar as crianças que têm alguma deficiência, para eles estarem em convívio junto com as outras crianças, né?
entende? As próprias famílias, né? Quando vão para a praça, quando vão para um local de lazer, que elas possam levar as suas crianças para que as crianças possam interagir, né? Todas elas juntas, porque a gente sabe que existe um crescimento muito grande nessas crianças que têm alguma deficiência, quando eles convivem com as crianças, tendo os mesmos brinquedos no mesmo local para a convivência. O autor da proposta também pontua que ainda não há previsão para que o projeto seja apreciado. Porém, ele quer que o texto seja discutido e aprovado ainda neste ano. Quanto à aprovação, quando o prazo, que isso vai ser estimulado, ele não depende da minha vontade, né? A questão de prazo, todos os anos nós temos esse projeto, temos vários projetos que muitas vezes terminam o ano, encerram o ano, e as comissões, os próprios colegas vereadores, né? Essa é a verdade, não querem que isso se estabeleça e ficam com eles sentados nas comissões. Daí eles ficam adiando e termina o ano e o projeto não consegue entrar em votação. Então eu espero que esse, pelo menos, que não envolve dinheiro, né, que seja aprovada para o bem-estar das crianças que têm deficiência na nossa cidade. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!